Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso plantão de dúvidas, galera. É um prazer e uma honra ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindos. Já vamos começar com tudo para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu vou explicar algumas regrinhas antes do plantão, tá? Todos os plantões eles vão funcionar do mesmo jeito. Então, todo plantão, todo início de plantão, eu começo com essas regras iniciais, 5, 10 minutinhos das regras, como que vocês fazem para perguntar, como que é a ordem de perguntas e assim por diante, o tempo de duração. E a gente vai trabalhando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos começar então? Ó, primeira regra, começando com tudo, então. A gente sempre começa com as câmeras ligadas, então podem ligar as câmeras, tá? E áudio desligado. Vocês podem ver que o microfonezinho de vocês ali tá vermelho. Não tá saindo som, provavelmente é o seu, porque todo mundo tá me ouvindo bem aqui. Então, provavelmente é o seu, que tá mutado, dá uma olhadinha ali, talvez tá mutado o seu eu vi que alguém comentou aqui. Então, sempre câmeras ligadas, áudio desligado. Sempre, 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 tá bom? Quando eu chamarem vocês, vocês vão habilitar os áudios. Eu vou pedir para vocês ligarem os áudios, quando vocês forem fazer uma pergunta para mim, tá bom? Então, primeira coisa é assim, áudio desligado e câmera ligada. As perguntas são respondidas por ordem. Ordem de quê, Felipe? Ordem de perguntas, tá? Então, como que vocês vão perguntar? Hoje, a pergunta, vocês podem fazer pergunta pelo chat também, mas a prioridade é sempre pela mãozinha, raise hand. Aqui embaixo do Zoom, vocês vão ver que tem assim, ó, reactions. Tem um bonequinho, um emojizinho, que tem um sorrisinho assim, ó. Se vocês apertarem ali, vai aparecer assim, ó, raise hand, que é a mão levantada. Ó, a Juliane já levantou a mão, ela vai ser a primeira, foi a primeira que eu vi aqui, pelo menos, né? Aí a equipe, o pessoal que vai levantando a mão, a equipe vai montando a listinha, vai passando para vocês, eu vou respondendo as dúvidas de cada um na ordem, tá? Beleza? Levantado a mão, é só ficar aguardando que uma hora eu vou te chamar. Você vai entrar na fila para fazer a pergunta. Quando eu te chamar, quando chegar a sua vez, a gente vai pedir para você desmutar, e aí você vai desmutar o seu áudio, você vai liberar o seu áudio, a câmera já vai estar ligada. Precisa a câmera ligada para mim poder te ver, senão eu não consigo conversar contigo, e áudio funcionando. Precisa ter os dois, senão eu não consigo ver a tua reação, eu não consigo ver a tua expressão. Preciso dos dois funcionando, tá? Senão não pode fazer pergunta. Quando aparecer a mensagem, vai aparecer a mensagem assim, ó. Mute, aí você ativar som, aí você ativa para poder falar comigo, tá? Outra coisa importante, uma pergunta por vez. Eu sei que vocês têm, às vezes, tem 2, 3 dúvidas para perguntar, só que é por ordem, tá? Então, você faz uma pergunta, eu respondo a sua pergunta, você vai me trazer todas as informações, por isso que eu vou pedir para habilitar o seu áudio, você vai conversar comigo, vai trazer um histórico, alguma coisa assim, tanto do desafio quanto dos clientes que vocês já estão atendendo, dos casos e assim por diante. Eu vou te ajudar com isso, e se você tiver outra dúvida, a gente encerra, você levanta a mão de novo e passa para o final da fila, e eu vou te responder de novo. Então, você pode fazer várias perguntas, só que uma pergunta por vez, tá? Por quê, Felipe? Para dar tempo de todo mundo, para dar tempo de eu responder as dúvidas de todo mundo. É 1 hora de plantão, a gente tem até às 8 horas da noite para responder todas as dúvidas de vocês, então é só 1 hora de plantão. Então, agilizem, sejam rápidos no gatilho, já levanta a mãozinha, já fica na fila para a gente responder todas as dúvidas de vocês. Uma pergunta por vez para dar tempo de responder todas. Combinado? Antes de vocês me perguntarem, fica gravado sim, tá? Fica gravado ao longo dessa semana ainda, a equipe disponibiliza lá na plataforma para vocês, caso alguns não conseguirem assistir ao vivo, o que eu gosto de deixar gravado também é assim, ó, por exemplo, a Eliana fez uma dúvida aqui, tirou uma dúvida comigo, mas às vezes eu falei muito rápido, ela esqueceu do que eu falei, ela não anotou, e ela lembra que eu falei um negócio importante, só que ela não lembra. Ela vai lá na gravação e reassiste a parte dela, ou se ela quiser reassistir todas as partes. É importante vocês assistirem as gravações, mesmo das próximas. Se vocês não conseguirem assistir ao vivo, sabe por que é importante assistir a gravação? Porque você sempre pesca, você sempre pega algum insight, alguma sacada, alguma coisa importante que eu falei, algum ensinamento, alguma aplicação prática para você colocar no dia a dia, que outro colega perguntou que você não sabe, você não lembrou de perguntar, ou você nem pensou em perguntar. Então, sempre é importante assistir a gravação também, tá? Beleza? Porque eu gosto de colocar as gravações também. Não, então, ela fica gravada, o plantão, tudo que a gente faz ao vivo aqui fica gravado, o que não ficar gravado a gente avisa sempre antes, mas a maioria das coisas ficam gravadas assim para vocês terem acesso depois, tá? Outra coisa, deem preferência sempre para as perguntas, não suposições. Se vocês fazem, não façam suposições. Aproveitem para tirar as dúvidas práticas, dos casos práticos dos clientes que vocês estão atendendo, dos clientes do dia a dia, dos casos, dos estudos de casos, de dúvidas com os clientes, dúvidas de comportamento, dúvidas que estão acontecendo no dia a dia de vocês, dos atendimentos ou do desafio. Aproveitem para tirar do desafio também, tá bom? Beleza? Não fiquem no achismo, supondo coisa, e se e tal. Não, a gente foca no real, no que está acontecendo, no que vocês estão tendo dificuldade, não que vocês poderão vir a ter dificuldade, tá? Ficou claro? Senão a gente fica viajando, a gente fica imaginando coisas que nem aconteceu ainda, que nem é um problema, né? Quando não aconteceu ainda, não é um problema. Vou baixar o aplicativo, o Thiago falou aqui, ó. Top demais, Thiago. Nutror o nome, tá?
Beleza? Ah, o Zoom, o aplicativo do Zoom também, né? É o Zoom. A gente tá, ó, tudo até por enquanto, né? Todas as aulas ao vivo. Pode ser que a gente venha a mudar futuramente, Google Meet, alguma outra ferramenta, a gente está estudando também, mas a princípio sempre é pelo Zoom, todas as aulas práticas, tá? Todos os plantões de dúvidas, aulas ao vivo, tudo é pelo Zoom. Tudo é feito pelo Zoom ao vivo aqui, quando a gente for fazer ao vivo, né? Beleza? Aí já fiquem preparados, já baixem o Zoom, já se organizem com o Zoom, porque vai ser sempre pelo Zoom. Quando a gente for mudar alguma coisa, mudar alguma plataforma, alguma outra plataforma de streaming, a gente vai avisar vocês antes, tá bom? Então, a ordem aqui, a Alessandra passou Marcela, Juliane Calato, deixa eu ver aqui no chat, a gente já vai começar com as dúvidas de vocês, tá? Beleza? Marcela e Juliana. Marcela levantou meu primeiro que eu. Beleza, Marcela. Vai lá, Marcela, abre o seu áudio aí, por favor. Tá dando para ouvir? Estou te ouvindo sim, tudo bem, Marcela? Tudo já, Felipe? Joia. É o mesmo caso das cachorras. Aí eu queria, assim, um pouco discutir com você do que você acha também, das que vão brigando, sabe? Da preta e da branca. Não sei se você recorda. Recorda um pouco, sim. Então, elas estão separadas agora, não estão convivendo na mesma casa. E eu tô fazendo todo aquele trabalho de, não, espera, faça alguns circuitos, um enriquecimento ambiental com ela. Mas ela continua extremamente ansiosa. E o gato que era aleatório, resolveram adotar o gato. Então agora ela desfocou da cachorra e focou no gato. Mas ela não tá em casa mais. Eles adotaram o Ela gato sabendo que tinha esse problema? adotaram o gato. Você Fantástico acredita? para você. Mas você tem que deixar claro para eles, Marcela, tá? Que o desafio é muito grande. O desafio, em caso Uhum. assim, que a gente tem que sensibilizar e controlar o ambiente, e quando você fala para eles controlar o ambiente, eles falam assim: não, eu resolvi não te ouvir, eu vou descontrolar o ambiente, entende? Você tem que deixar claro isso para eles, tá bom? Porque tem Uhum. que alinhar a expectativa. Claro que você vai falar com um jeitinho, né? Você vai falar de um jeito que você sabe se comunicar com eles para que eles não se ofendam, assim por diante, né? Mas Sim. você explica e alinha essa expectativa. Você já fez as saídas para a rua com elas? Como é que foi? Então, não, ela foge da coleira, sabe? A gente tem o peitoral correto, mas ela, na hora que ela começa a ficar ansiosa, ela faz assim e ela consegue sair por trás da coleira. Então, Tá? eu fiquei receosa de encontrar com as duas, mas o encontro delas num lugar só com grade, eu já fiz. Aí ela passa direto, cheira a outra e passa direto. Ela não parte para cima dela, não. Muito, Mas muito mais. as duas na rua eu ainda não tive essa segurança, porque nem os donos conseguem controlar ela. Aí eu queria saber o que que eu posso fazer para controlar ela. E ela é extremamente ansiosa, ela pula muito. Agora ela tem reduzido, sabe, Felipe? Ela era uma cachorra que ela ficava o tempo inteiro pulando, pula para pegar na sua mão, petisco na sua mão. Eu tô conseguindo mudar isso. Eu fiz um enriquecimento ambiental com ela, de Ótimo. algumas brincadeiras, e aí eles fazem uma corrida com ela, eu faço essas brincadeiras, chega no final, ela já tá um pouco mais calma, menos ansiosa, e é a hora que eu consigo sair com ela. Aí eu saio com ela, a gente passa na porta, ela vê a outra, cheira, continua tranquilamente, não faz nada. Mas como ela ainda tem essa ansiedade, eu tô um pouco receosa de fazer esse encontro com as duas. Você fala que sai, mas você não sai para a rua mesmo. Você Saio pra fica rua. É porque uma de assim, cada uma vez. tá, uma tá numa casa e outra tá na outra. Então eu saio com essa e passo na porta da casa, entendeu? Entendi, E aí ela entendi. consegue, através de uma grade, ver a outra. Tá. Aí ela vê, cheira e passa direto. Ela não rosna, ela não tenta encarar a outra pela grade de forma alguma. Perfeito. Mas as duas na rua eu ainda não tentei. Aí eu queria saber mais o que que eu faço para ela ser mais tranquila, sabe? Abaixar mais essa energia que ela tem, porque eu acho que eu vou ter um pouco mais de confiança para tentar encontrar com as duas na rua. Tá. Você não sai, pelo que eu entendi, você sai com uma você já está caminhando na rua, você não tá, só não está saindo com a outra, né? É Não, a eu outra que caminho com as duas, separaria? não, eu caminho com as Separados. duas, mas separadas. Tá. Aí Sai com as aqui, duas juntas. não saio. Então, saia com as duas juntas. Estou falando para você sair. Eu já tinha Entendi. te orientado com relação a isso, né? Você precisa sair É, com elas juntas, porque é um ambiente neutro a rua. A rua é um ambiente que eu entendi. falei que não tem nada a ver com uma casa ou com a outra. É um ambiente Entendi. neutro, né? Um mundo que não tem nenhum domínio, vamos dizer assim. É um domínio Então, neutro. um com um e outra com outra, eu com as duas. Não, separado? Longe, bem longe. Você vai sair bem longe, Ótimo. porque são duas casas. Elas são próximas as casas? Muito longe? É Como é que é? portão, frente e Ah, frente. é pertinho, tranquilo. Você pode sair com as duas, uma pode já estar esperando na rua, mais tranquila. Eu não lembro qual que é das duas a mais tranquila. A Já pode estar preta. esperando na rua, de longe, que elas se vejam e caminhem na mesma direção, como se fosse uma matilha. Por que é importante sair na rua? Pelo fato de ser um ambiente neutro, apresentação neutra, e tem outros estímulos para elas se distraírem, e tem outros estímulos para associar positivamente, como por exemplo,
Exploração. Se os cães farejam, é um ambiente positivo, é uma coisa positiva. Eles estão farejando, eles estão explorando o ambiente externo. Muitos cães gostam de fazer isso. Então, é uma associação positiva que ela está fazendo junto com aquele outro cão, que é um pouco considerado negativo. Entendi. Por isso que é importante elas fazerem juntas, tá? Juntas promove o movimento de matilha, de migração. Essa aqui é mais agressiva, mais ansiosa. Na verdade, ela não é agressiva, ela é ansiosa e deu esses ataques. Ela não é aquela cachorra que rosna, ela não tem esse perfil. Uhum. Ela também não aceita nem petisco, a atração dela na rua é assim, ela é alerta com tudo, sabe? Esse último passeio que eu fiz com ela, ela foi bem menos. Geralmente ela já sai assim, tudo ela levanta a orelhinha assim, sabe, de procurando barulho, e esse último passeio ela já foi bem mais tranquila. Ótimo, Ela perfeito. garra um pouquinho em certos comandos na hora que a gente chama ela para voltar, mas não puxa a coleira nem nada, eu só paro, ela também para, e eu espero a hora que ela quer virar para voltar. Aí, Ótimo. já que você me deu essa estratégia, lá perto tem tipo um parquinho. Você acha que convém alguém sair com a pretinha, né, que é a que não briga, e eu chegar com a outra e encontrar com elas no parquinho? Você acha que Ótimo. seria legal e elas voltarem juntas? Eu gosto de elas chegarem juntas, elas irem Chegarem juntas para juntas o no parquinho parquinho. e saírem do parquinho juntas, tudo junto, Tá. tá? Aham. Só que uma coisa você me falou que me chamou a atenção e eu vou te alertar com relação a isso. Parabéns que você já está mudando essa postura de alerta, de insegurança no passeio. Porque é importante, então, se você percebe que elas estão ainda um pouco inseguras no passeio, melhorar isso com elas antes de Aham. colocar a outra em contato. Porque Aham. lembra que eu falei que passeio, a gente vai aproveitar as coisas positivas do passeio para associar positivamente com a presença da outra? Então, Aham. se tiver muita condição negativa, muito condicionamento, muita Não vai associação ser bom. negativa, não será legal, entende? Porque ela vai estar Entendi. eufórica, ela vai estar agitada, adrenalina, pupila dilatada, então não vai ser tão legal a aproximação das duas. Mas, mesmo assim, cabe o teste, cabe você fazer esse teste de longe, tá? Com elas de longe, elas se verem de longe, para começar essa construção já de passeio das duas juntas. Tá. Você E acha que não ela vai esquece, tentar? não esquece da guia, tá? De sensibilizar e Então, controlar essa guia, colocar eu vou tentar colocar duas nela, sabe? Pra isso. ficar. Porque ela realmente ela solta da guia, sabe? Quando ela fica estressada. Que E tipo ela de tá. peitoral é? É o peitoral normal, não é o Easy Walker. É o normal, sabe? Tá. Ele tá bem apertadinho? Ou estão ficando com dó de ajustar? Eu ajusto. Aí tem um que ele Ajusta? não solta, o outro eles deixam ele mais largo, ele já não é maleável, aí ele é meio que aquele duro, assim, então esse dela Tá. consegue tirar muito fácil. O Acho que eu outro, sei na hora qual que é. ela começa a fazer assim para tirar, eu inverto o caminho, sabe? Para ela não Tá, conseguir. entendi. Porque Encaixou. se ela tá assim, ela vira e puxa ao Ele puxa ao contrário. contrário. Você entendeu? Aí Esse, eu viro o entendo. meu corpo para ela não fazer isso e tento fazer outra coisa para ela distrair. Tem cachorro que ele fugiu tantas vezes, ele já fez isso tantas vezes que ele condicionou. Ele foi uma Ela é associação. Ele condicionada a fez. isso. Aquela tentativa por a associação, reforço positivo por uma tentativa, né? Ele tentou fazer alguma coisa e teve E sucesso, conseguiu. conseguiu, que é aquilo que eu falo. E aí ele sabe certinho o movimento que ele tem que fazer com as patas e se solta. E Mas aí você mesmo vê que ela assim, sabe. Marcelo, é importante o ajuste, tá? Um dedo sempre, né? Um dedo de espaço ali entre o corpo e eles, é bem justinha mesmo, tem que ser justinha. Claro que você vai. Eu gosto da Use Walk, pessoal, da Spirit K9, porque o material dela não machuca. Eu já peguei vários peitorais que a fivela estava pegando bem no cotovelo. E o cãozinho, ele não andava, não tinha jeito, ele arrastava, ele andava, eu fui descobrir, estava pegando, estava machucando, ele não dava porque ele tinha dor, tinha desconforto. Então, essas guias mais rígidas, né, mais duras, que você falou aí, tem umas que elas são tipo uma catracazinha, a gente aperta assim, vai, tac, 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 aí fecha assim, não solta mais, é uma catraca. Essas guias, elas tendem a machucar mais, por isso que eu gosto da Easy Walk, tá? Mas é Uhum. importante sempre o ajuste bem, bem ajustadinha mesmo, tá Tá. bom? E aí eu faço todo esse processo na hora que elas estiverem bem, aí para desensibilizar o gato. Eu comecei a fazer alguns treinamentos com o barulho do gato. Eu ponho o áudio de gato e faço. Não sei se é certo, mas acredito que sim, né? Eu coloco no meu telefone, gato miando, aí ela olha e começa a fazer o treino normal, sabe? Tá. Mas esse foi até muito interessante. Ela passou no portão, não ligou para a Pretinha, mas teve uma hora que ela conseguiu cheirar o gato. Eram duas portas diferentes. A Pretinha não estava no mesmo portão do gato. Na hora que ela cheirou o gato, ela ficou assim, louca. E aí ela começou a latir até pro ninho de passarinho que estava na árvore. Mas, na hora que ele estava lavando o passeio, sabe? Ele não jogou água nela, mas ele foi jogando água no passeio, ela foi ficando incomodada e ela voltou pro lugar que ela tá. Então a gente já percebeu que a gente não sabe se foi a água ou se foi realmente a gente chamar ela. A gente não afobou nem nada, a gente só ficou chamando ela para brincar lá do outro lado, para ela atravessar a rua de volta. Tá. Ó, você tá fazendo certo de sensibilizar o miado, só que talvez
o miado não seja o principal, mas mesmo assim é importante sensibilizar tudo. É, Às vezes o miado não é o gatilho de ela ir lá, às vezes foi o cheiro, não é foi o o, que você é falou? o cheiro. Né? O cheiro, o movimento, né? Os gatos, eles têm um movimento peculiar, um movimento de pular nas superfícies É. altas, isso atrai a curiosidade do cão, então tudo isso precisa ser sensibilizado, todos E esses tanto que estímulos. ela cheira e fica olhando pra cima procurando ele. Eu acho que ela entendeu que ele tá em cima, assim. Ele fica solto dentro de casa? Ele não entra dentro de casa, porque foi o caso dele na árvore e aí resolveram adotar o gato. E aí ele fica na garagem, assim, que é onde ela convivia. Ela ficava dentro de casa e na garagem. Porém, na hora que ela entra agora na casa, né? Ela já não tá lá mais, mas na hora que ela entra, ela só fica procurando ele, cheirando e latindo. Nada muda o Passando. foco dela. Ela late, 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 late e fica caçando ele, continua latindo. E não adianta falar, deixa ela que ela vai parar. Ela não cansa. Ela fica lá se deixar horas e horas. É a motivação, né? Motivação pela predação. O melhor enriquecimento ambiental dela, Marcela, procura brinquedos interativos que de movimento Uhum. mesmo para drenar essa necessidade comportamental de caça e predação, de correr atrás de uma bolinha, de correr atrás de um pelúcia, E ela poder se gosta muito de relacionar, correr e pegar e trazer né? para você e correr e Ajuda pegar, ela cães gosta. muito agitados, cães muito eufóricos, isso vai ajudar no gasto energético. Lembra que não é só gasto energético, né? Uhum. Mudança de foco, mudança de estado interno, não é só cansar o cachorro, é ensinar coisas boas para que ele fique tranquilo, calmo, parado, obediente, prestando atenção, controle de impulsos. Então, melhora os enriquecimentos e os comandos também. Os comandos, você me perguntou como que você faz para baixar um pouco a ansiedade. Os comandos ajudam bastante, tá? Comando de espera, use bastante comando de espera, comando de não. Com ela, quando você for fazer isso, você fixar bem esse comando, aproveite para fazer do ambiente sem estímulo, para que ela fique focada extremamente em você. Tira o gato do ambiente, tira o outro cachorro, deixa só você e ela, para que ela preste atenção em você, para que você fixe bem esse comando. Uhum. O espera, o fique e o não, são os três de controle de impulso que baixam a ansiedade do cão também. Só que precisa Ótimo. ter paciência esses comandos, tá? Eles são difíceis de aplicar para cães ansiosos também, mas quando começa a dar resultado é muito bom. Então, Uhum. use e abuse desses comandos, sem frustrar o cão, sem cansar ele, obviamente. Use os outros também, que ela gosta de fazer, né? Por exemplo, pula, deve ser legal de ela fazer, o gira, esses comandos de movimento, que ela passa, né? Esses comandos que ela se movimenta, porque provavelmente ela gosta de fazer esses comandos de movimento. Então, Gosta. intercale com esses comandos. O bom de intercalar, sabe o que que é? Você está num nível de ansiedade menor, com o fico, espera e o não, ela baixa a ansiedade, ela fica estática, e de repente você coloca ela em movimento, você modula, você coloca a energia dela mais alta, e você transita, você faz assim, ó, com a energia dela. Isso é importante fazer de forma controlada. Quando você tem controle disso através dos comandos, você aumenta a energia, diminui a energia, aumenta a energia com os comandos de movimento, diminui a energia com os comandos Uhum. estáticos. Isso ajuda no autocontrole do cão. Você começa, Pronto. isso é muito bom para você, porque você vai ter mais controle do cão. Tá. Outra coisa que eu ia falar, que agora eu esqueci. Do gato. Quando você for fazer o treino do gato, sensibiliza o cheiro. Como é que eu sensibilizo o cheiro, Felipe? Coisas do gato, coisas que ele tem em contato. Se ele não está entrando dentro de casa, coloque alguma coisa na rua para que esse gato tenha contato, uma casinha, uma caminha, alguma coisa, o potinho dele, para que você consiga dar para esse cão cheirar, ter o cheiro do gato, farejar o cheiro do gato e sensibilizar, associar positivamente. Felipe, não Uhum. pega nenhum tipo de petisco. Descubra qual que é a motivação dela, qual que é a maior motivação. Se é um carinho, se é um brinquedo, às vezes é um brinquedo muito É, legal, que ela eu gosta, acho que é né? mais fácil ser um brinquedo. Ela é bem apegada aos brinquedos. Eu tô até fazendo alguns treinos, porque quando ela pega um brinquedo, ela não solta. E aí eu tô tentando fazer ela trocar por outro, ter sempre predileção pelo que eu quero, não pelo que ela quer, para ela ser menos possessiva. Ótimo, regra, ótimo, perfeito. Faz o solta com ela, né? Aham. Solta. E com o gato faz a sensibilização dele, faz do cheiro, do movimento, de longe, controlado. Às vezes a gente fala assim, Felipe, ela não pega petisco, não gosta, não sei o quê, mas é questão de testar, questão de paciência, por exemplo, de testar outras coisas. Ele não tem, eu testei já peito de frango, fígado desidratado, pedacinho de salsicha desidratada, essas coisinhas dá para fazer no forno bem fácil, né? Tanto Uhum. o peito de frango, o fígado picadinho, ou a salsicha em poucas quantidades, são muito motivadoras para o cão, e dá para fazer, picar em pedacinhos, colocar no forno, no forno de cozinha mesmo, ele desidrata, fica bem sequinho, fica fácil Fica. de usar. Só que em quantidades bem pequenas, bem dosadas mesmo, só para aquele super prêmio, sabe? Para Aham. atrair para aquele cão que não tem motivação. E a outra coisa é a questão do controle alimentar, né? Às vezes o cão tá comendo muito, tá comendo demais, ele não vai ter interesse no petisco, tá? Uhum. E aí, se caso ele, na hora, né, eu passo muito mais pra frente, na hora que eu for de sensibilizar o movimento, né, se ela ficar latindo muito, 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 como que eu tiro ela desse lugar, por exemplo? Controle foco, né? Por exemplo, o target, você treinou o target com ela, não treinou? Sim. Você vai treinar mais, você vai treinar bastante o target junto, comando junto,
fazer esses comandos de movimento. O target você já treinou, já é um comando de movimento. Só que quando você treina o junto com ela, usando o target que você já treinou com ela, do seu lado, andando para que ela ande do seu lado, você vai conseguir tirar o foco. Você tem que achar alguma coisa naquela hora ali, naquele momento, que seja mais motivador do que o gato, seja mais atrativo, seja mais positivo. Só que a gente não vai descobrir isso na hora que o cão já está nesse estado, entende? A hora que o cão entrou nesse estado de super alerta, eufórico, reativo com o gato, fica muito mais difícil você atrair a atenção dele naquela hora. Então, antes você precisa descobrir alguma coisa, treinar aquilo, condicionar, fazer com que aquilo seja muito positivo, por exemplo, um brinquedo, para que na hora que ela entrar nesse estado, você consiga tirar ela daquele estado. Porque se você está testando coisas nessa hora, é muito difícil, né? Porque o cão vai estar super excitado nessa hora, vai estar muito focado no gato. Da última vez não consegui tirar ela de jeito nenhum. Tudo que você fizer é válido. Só não é válido o que você notar na hora, que você for tentar descobrir ali na hora, né? Porque, assim, quando o cão entrou nesse estado já, lembra que sensibilização é controle de ambiente. Eu preciso estar com o ambiente controlado. Se ela entrou nesse estado, é porque eu falhei em algum momento. O gato apareceu do nada, o gato não estava esperando, enfim, eu não controlei. Se ela entrou nesse estado, eu errei em algum momento. Então, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, tudo que você fizer é válido nessa hora, entende? Pular, dançar, cantar, tô brincando, mas, tipo assim, coisas para atrair atenção, ir lá tocar nela, jogar bolinha, tudo, pensando sempre e cuidado para não reforçar o comportamento. Tem coisas que você vai notar, que você vai fazer, você vai tocar, vai chamar a atenção dela, fazer alguma coisa, que você vai ver que ela vai aumentar os latidos. Então, isso está reforçando. Cuide com isso. Às vezes, chamar pelo nome, ela já está tão condicionada, tem cachorro que é assim. Os tutores já condicionaram tanto, chamar pelo nome. Maia, não, vem cá, Maia, vem, Maia, vem. Essas palavras usadas sempre nessas horas dos latidos estão condicionadas ao latido. Então, acabou condicionando ao latido. O cão ele late mais ainda, porque é um reforçador. Então, usar palavras diferentes, tá? Aqui, por exemplo, quando é para vir, alguma coisa assim para não, se você já identificou que tem uma palavra que está reforçando aquele comportamento, só mude a palavra. Tá? Combinado. Ótimo. Beleza? É isso. Valeu, Marcelo. Obrigada. Valeu. Agora a Juliane, né? Juliane Calado, habilita o seu áudio, por favor, Juliane. Tá dando para ouvir? Estou ouvindo, Juliane, pode falar. Pronto, é só uma dúvida por vez, né? É. Tá, eu estava numa dúvida muito grande, apareceu talvez uma possível parceria com uma pessoa que vende filhotes. Massa. Mas eu fiquei, tipo, eu saí jogando, né, com aqueles... Pausa. Tudo que vem depois do mas é lixo, tá? Tudo que vem depois do mas, do porém, mas por quê, é lixo. Sabe por que eu falo que é lixo? Porque é a historinha da nossa cabeça. Eu já vou te explicar por quê. Não estou brincando com você, é só porque a gente conta coisas, eu não vou fazer por causa disso. Eu não vou fazer, eu achei um cliente, mas é muito longe. Achei um cliente, mas ele torce para o Flamengo, entende? Continua, já vou te explicar mais detalhes. Então, o problema do mais é que eu não sei o que é que eu vou oferecer pelo fato de eles venderem filhotes muito novinhos, né? E como é que eu poderia agregar a esse parceiro? Filhotes, qual que é a idade dos filhotes que eles comercializam? Eu não cheguei ainda a conversar, porque ela disse, tá, como é que seria essa parceria? Porque tipo, eu saí jogando em tudo que é canto, aí ela se sentiu interessada, mas ela disse, como seria? Aí eu tava em aula, né, eu ainda sou estudante, aí eu tava em aula, eu fiz, eu posso falar contigo já? E fiquei, meu Deus, e agora? Aí eu fiz, ainda bem que foi hoje a dúvida, porque eu fiquei maquinando aqui o que eu posso oferecer, mas não me veio nada em mente. Já tive outras propostas já oferecidas mais para pet, para clínicas, mas para essa pessoa que vende filhote, eu fiquei tipo, o que é que eu vou oferecer? Eu não... Prevenção, Juliane. Você vai entregar filhotes mais preparados, né, pré-sociabilizados para os clientes, então você vai agregar valor aos filhotes. Os filhotes, os vendedores, os criadores de filhotes, eles têm um medo muito grande com relação a doenças que eles vão entregar para os clientes, o filhote vai morrer, e eles recebem muitas reclamações com relação a isso, porque o filhote morre, uma doença infecto-contagiosa, alguma coisa assim. E por outros problemas, fugas, cachorro bagunceiro, às vezes o cachorro é agitadíssimo, e o criador falava que, não, eles são tranquilos na hora de vender o filhote, e aquele cara que comprou vem reclamar para ele, não, esse cachorro está agitado, esse cachorro não consegue lidar com outros cães, enfim, você vai preparar esse cão para a vida. Você vai fazer a pré-sociabilização dele antes de ele chegar na casa do cliente.
Então, você vai propor a parceria da seguinte forma. Você vai fazer um acompanhamento dos filhotes no neonatal, ali, no período que eles nasceram, nas 2 primeiras... a partir dos 20 dias, você já pode fazer. Você vai dar orientações para esse seu parceiro sobre a forma de entrega, a viagem é muito importante, o translado do filhote até a casa do cliente. Então, você vai agregar valor para esse filhote, porque o cara que comprar, ele já vai ter orientações com relação àquele módulo de filhotes, a preparação para a chegada do filhote em casa. Você já vai ensinar esse cliente dela a ter uma preparação, e esse cliente vai querer te contratar para acompanhar esse filhote. Você vai acompanhar a ida desse filhote, a chegada, você pode propor isso para o cliente daí. Você propõe a parceria, dessa forma que eu te falei, de preparação, de prevenção de problemas futuros, sociabilização, de sensibilização dos estímulos para o cãozinho, bem filhotinho mesmo, 20, 30 dias ali, os estímulos de tato, os estímulos os estímulos olfatórios, a sensibilização ali, a pré-sociabilização junto com a mãe, e você vai fazer o acompanhamento do filhote até a chegada. Você pode fazer isso. E o cliente ele vai querer fazer esse acompanhamento com você. Ele vai querer te contratar para fazer as primeiras... Você vai orientar lá na casa do cliente, você pode combinar com ele, né? Essa primeira visita gratuita, vamos dizer assim, você pode até fazer essa primeira visita gratuita, ir lá e mostrar, não, Dona Maria, aqui coloca o pote, aqui faz isso, e assim funciona o meu trabalho. Eu faço mas bem simples, tá? Não se aprofunda muito, não se empolga, Juliane, porque se você ficar ali 40 minutos dando dica, dando orientação, você enche a barriga dele e não te contrata. Você tem que dar orientações pontuais, orientações básicas, da posição do pote, da chegada do filhote, essas orientações básicas, mas explicar o valor do seu trabalho. Aí você parte para o método, como que você faz, como que você trabalha, atendimento de domicílio, atendimento semanal, de recorrência, acompanhamento, porque daí ele vai querer te contratar para isso, para acompanhar o filhote, entende? Entendi. Massa. Bom, já vou falar. Beleza? Mas não deixa fugir, não. É um ótimo parceiro, criadores são ótimos parceiros. Cara, dá para fazer, tipo assim, dá para fazer umas campanhas de desconto com... quem você vai indicar essa pessoa para filhote, né? Por exemplo, ela cria uma raça específica, né? Que raça que ela cria? Ela cria 3 tipos de raça. Ela cria o Chihuahua, o São Bernardo e o Border Collie. Legal. Os clientes que vierem te perguntar, doutora, onde que eu encontro um cachorrinho dessa raça? Você vai indicar, né? E você pode ter, por exemplo, a parceria de 10% de desconto, propor para a criadora, né? Ela dá 10% de desconto no filhote quando vem de indicação de você, por exemplo, você indicou. Então, é uma forma de conciliar as duas coisas, né? Da indicação, da sua indicação, da indicação dela com você. Para você, eu digo que vai ser muito mais vantagem do que para ela. Ó, a parceria tem que ser ganha-ganha, todos têm que ganhar, todos vão ganhar dessa forma, você e ela. Só que eu digo que você vai ganhar mais, porque cada filhotinho que ela vender, ela vai indicar você. Todos os filhotes que ela vender, ela vai indicar você, porque você gerou valor para ela, você foi no ambiente, você deu dicas para ela, você orientou ela de graça lá no canil, até questões de biossegurança, que você como veterinária já sabe, limpeza, manejo dos cães, e principalmente a parte comportamental, da entrega, de como ela vai entregar o filhote, da idade dos 55 dias ali, mais ou menos, do que ela faz para preparar esse filhote para entregar para esse cliente, né? Já deixar uma pecinha, alguma coisa lá, um brinquedinho com a mãezinha para entregar junto, então já preparar uma semana antes esse brinquedo para ir junto com o filhote. Essas orientações, eles gostam bastante, você vai fazer de forma gratuita, porque é um parceiro seu, vai agregar valor, só que todos os filhotes que essa pessoa vender, ela vai indicar você. E é muito difícil... Desconto, né? Hã? Com desconto, né? Vindo dela, ela diz, eu tenho uma pessoa X que faz isso, isso e isso, e aí ela oferece 10% de desconto, porque tem uma parceria. Quando essas pessoas compram, essas pessoas que compram filhotes, eles estão investindo muito, porque um filhote não é barato. Se é uma pessoa, um criador idôneo, um criador respeitado, primeiro você tem que pensar nisso também, tá? Os primeiros parceiros, a gente tenta, assim, a gente pega até avião pegando fogo, né? A gente faz assim, qualquer parceiro que aparecer, a gente está pegando, mas depois a gente vai filtrando os melhores. Então, o criador é uma coisa bem séria, né? Não, com certeza. Quanto melhor ele for, melhor para você, menos problema você vai ter. Isso é importante também, né? Mas você vai ganhar bastante, porque ele vai indicar para você e o que eu estava falando, o cliente, quando ele compra um filhote de alto valor assim, ele quer que o filhote se desenvolva bem. E esse seu parceiro vai te ajudar nisso. Lá o criador, ele vai explicar para o cliente dele que está vendendo o cãozinho, que aquele cãozinho, ele precisa de educação, ele precisa de cuidados, porque é um cão sensível, é um cão de raça, é um cão de valor agregado, então ele precisa de mais cuidados, ele precisa prevenir problemas futuros. E aí que você entra. Entendi. Okay. Entendeu? Consegui te ajudar? Sim.
Mas não tem mais, tá? Tá certo. Entendeu o que eu quis dizer com o mas, o porém, Não, com da certeza. vírgula? Que a gente sempre tenta... porque assim, ó, por que acontece isso? A gente tenta achar desculpas para tentar fugir, porque está inseguro, ou porque não entendeu ainda, ou porque está com medo de atender. Tem colega que o telefone toca, não atende, porque está com medo de achar cliente, está com medo de atender. Então, tem sempre uma desculpa. Ah, porque não me senti preparada, não sei o quê, não sei o quê. Sabe? Vai ter sempre uma Medo de desculpa. errar. É Então, o medo de errar também, eu acho, né? Também pesa, né? O medo de falhar. ótimo, é isso mesmo. Só que eu nunca vi ninguém ficar bom antes de fazer, né? A Acertando. gente tem que fazer até ficar bom. A gente não consegue ficar bom antes de fazer. Só estudar, só ver aula, só ler artigo, entende? A gente tem que colocar a mão na massa para fazer. Beleza? Ok, valeu. Bora pro próximo. Pois você tem mais dúvida, né? Já entra na Sim, fila aí. eu vou tentar voltar. Eu vou agora botar meu filho para dormir e depois eu volto. Tá bom, então. Tá, Valeu. tchau. Tchau. Quem que é o próximo agora? Eliana. Obrigado, seu por favor, Eliana. Olá, boa noite. Oi, Eliana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Bem, eu não comecei ainda a atender, porque eu tenho dois pequenos, eu estou procurando ainda com quem deixar eles. Eu não quero deixar em qualquer lugar, em qualquer creche. Um tem 4 meses, o outro 2 anos, aí tudo é com calma, mas eu já avancei bastante no curso. Mas indo Ótimo. já para a minha pergunta, eu anotei para não sair de qualquer jeito. Como inibir um comportamento indesejado, mesmo depois que já tenha sido executado, sendo que não pode chamar ou repreender pelo nome, porque o cão associou o nome com algo ruim. Porque eu tenho um cão, eu comecei a fazer o treinamento com os meus cães aqui em casa. Tá. Um cão, ele é bastante medroso. Aí ele tá tendo bastante dificuldade, porque toda vez quando eu começo a fazer os comandos, ele tem bastante medo. O que é que ele tá fazendo de errado? Toda vez quando ele ouve, ou pessoas passando perto do portão, ou algum cão, ou gato, ele vem correndo e se joga no portão. O barulho é tão grande que às vezes acorda o meu filho, o pequeno, porque é muito alto o barulho que ele faz. Aí ele começa a latir, late, late, late e não para. Aí às vezes eu vou pela aula que você falou que a gente tem que se posicionar na frente do animal, eu não entendi muito bem que você se fala não ou o que é que faz. Eu fico na frente dele e tento dizer não, não pode, não pode. Só que não adiantou muito, porque eu faço isso e logo depois ele tá lá de novo fazendo a mesma coisa. Ele pula no portão, daí faz aquele estardalhaço, né? Você falou que... Portãozão Tá, é do dois cães, portão. né? Esse é o medroso, que você falou? O medroso, o outro não. A Não outra, tem medo do ela quê? ela é agitada, só que ela não faz isso. Ela não fica latindo, o outro que fica latindo. Qual que é E o medo desse cachorro medroso? o medo, eu acho que é porque toda vez quando ele fazia alguma coisa errada, o meu esposo, ele punia ele de forma batendo, da forma errada. Hoje em dia, ele tem medo da mão. Eu estou tentando dessensibilizar ele na parte da Entendi, mão. Ele tem medo. entendi. Quando a minha mão vai em direção a ele, ele esconde a cabeça e começa a fazer xixi, ou esconde o rabo entre as pernas. Ele fica muito, muito receoso. Aí eu estou tentando dessensibilizar ele para que eu possa estar chegando mais. Exatamente, é isso, Eliana, de sensibilização de movimento. Eu até ia te perguntar o porquê que estava tendo problema com o medo e o comando, né? Não tinha pegado isso, mas agora você falou, é os gestos, né? Os gestos das mãos. E você vai ter que sensibilizar os seus movimentos de uma forma tranquila, faça com ele separado, esse cãozinho medroso, não deixe o outro junto nessa hora, para ter mais foco em você, para que você tenha mais controle do ambiente, para que ele preste mais atenção em você, tá? Comece com gestos bem tranquilos, Helena, bem calmos, bem sutis. Qual que é, você notou que é a mão, né, o movimento da mão. Qual que é o comando que você está tendo mais dificuldade assim de ensinar? É o senta, que vai com a mão para cima assim? É o deita? Como que é? Qual que é? É porque, assim, toda vez quando eu vou para fazer o movimento do senta, ele já vai automaticamente sentando. Quando eu tento fazer o do gira, ele vai com a cabeça, mas ao mesmo tempo ele vai com medo, sabe? Aquele medo de parece que é como se eu fosse bater nele. Aí Tá? todo movimento que eu vou fazendo, tentando fazer o target, fazendo, ele não vai, porque ele tem medo, como se eu fosse toda vez bater nele. Tá. Você tem que induzir bem, tá? Esses comandos iniciais, induza muito, induza com petisco. Por exemplo, quando você for fazer o gira com ele, se você está notando que ele está ficando com medo porque a sua mão está indo por cima, assim, do corpinho dele, se movimente numa posição diferente para que ele veja você, por exemplo. Faça carinho nessa hora que você tá fazendo o gira, você pode fazer um carinho, pode fazer outra coisa ali, mas induza bastante o movimento, para que ele entenda que esse movimento da mão é positivo. Aleatoriamente, sem estar no modo treino, o que é isso?
Modo treino é esses comandos que você está fazendo. Quando você para e você fala assim, agora eu vou treinar ele. Esse é o modo treino. Mas aleatoriamente, fora do modo treino, é importante você sensibilizar os movimentos também. Aleatórios. Por exemplo, o movimento com a mão para cima, você simplesmente erguer a mão para cima nessa velocidade que eu fiz aqui, ó, levantar a mão para cima. Se isso já é motivo para ele se assustar o bastante, eu faço mais devagar, ou eu faço menos, eu vou até aqui. Essa sensibilização, esse movimento associado com uma coisa boa, eu preciso fazer com todos os movimentos, até o movimento indo em contra a ele, que é o movimento do bater, alguma coisa assim, esses movimentos, né? Um chinelo, mais para frente você pode até usar esses materiais que ele sei lá, que ele apanhou, né? A vassoura, alguma coisa assim. É legal você sensibilizar essas coisas também, tudo, os objetos, a sandália, o movimento da mão, a vassoura, por quê? Para que ele não tenha medo de nada. É importante que ele não tenha medo dessas coisas. Porque, às vezes, sabe o que é, Eliana? Felipe, já te sensibilizei tudo. Tá top, ele tá fazendo os comandos, parece que ele já não tem mais medo dos meus movimentos, já tá tranquilo. Só que ali do lado tá a Havaiana desgraçado que ele apanhou ali do lado. Então, ele fica tenso com aquela situação, porque tem um objeto ali que causa medo nele ainda. Entende? Então, por isso que você tem que sensibilizar os objetos que participaram ali da ocasião também. Mas os objetos é depois, tá? Só tira eles do espaço agora, deixa para depois. Primeiro os seus movimentos na hora do comando. Induza bastante. Nessa hora que você estiver fazendo o movimento, recompense ele bastante. Dê um petisco maior, um petisco mais gostoso, um pedaço maior, principalmente naquele movimento que você considerou, que você notou que é o mais difícil para ele, que ele está com mais medo. Né? Só dá um petisco maior para ele. Valoriza mais o fato de ele estar tentando executar aquele comando. É importante valorizar esses pequenos acertos, esses pequenos movimentos. Vamos supor que o gira está sendo muito difícil. Ele faz só um pouquinho e já fica com medo, já sai, por exemplo. Cada pequeno avanço que ele está fazendo é importante recompensar, tá? Mas no caso, quando ele fica pulando no portão, o que eu devo fazer? Porque para eu punir ele, eu teria que chamar a atenção dele. Mas ele é medroso. Aí eu fico sem saber bem o que fazer. Você não pode punir ele nessa hora, não. Se você punir, ele vai ficar com mais medo ainda. O que você vai fazer? Você vai impedir o acesso. Você vai facilitar para que ele acerte. Uma das formas de facilitar para que ele acerte, né, impedindo o erro dele, é uma barreira física, para que ele não consiga chegar no portão nessa hora. Você está balançando a cabeça, mas isso é durante os treinos. Não tem como. Pior que não tem como, porque... Tem como sim. Tem como sim. Porque aqui em casa é uma área enorme, aí fica o portãozão. Aí não tem divisória para colocar ele, não tem quintal. Então. Você vai usar uma guia com ele na hora que você for fazer o treino, e essa guia vai ficar amarrada, por exemplo, dentro de casa. Ah, Felipe, ele não aceita guia. Primeiro, sensibilize a guia. Primeiro, comece pelo começo. Gente, vocês precisam começar pelo começo. Se um cão ele tem medo de tudo, e eu quero primeiro corrigir os medos, mas eu não consigo usar uma guia, eu tenho que sensibilizar a guia, porque eu vou precisar usar a guia também. Então, faça com que ele se acostume com a guia. A guia serve para quê, Eliana? Para que no momento que ele for em direção ao portão, estiver passando alguém, ele não consiga, ele não tem acesso. Isso durante os treinos, tá? Durante os treinos só. Depois que você... Felipe, quando eu não for treinar, você vai ter que achar alguma barreira, alguma coisa, um cercadinho, alguma coisa, uma lona. Tem clientes que você vai pedir e eu te orientando como se você fosse o meu cliente agora de comportamento, estou te atendendo o seu caso, o seu cachorro. Colocar uma lona para evitar o contato visual desse cachorro com essas pessoas. Por quê? Não é só... aqui eu estou falando estratégias para facilitar o acerto, para que ele não consiga chegar ao portão, para que ele não faça aquele barulho. Por quê? Porque esse acesso ao portão, esse barulho, esse estardalhaço, ele está tendo recompensas com isso. Ele está fazendo com que as pessoas levem susto, ele está fazendo com que as pessoas andem mais rápido, se afastem mais, os cachorros saem correndo, os cachorros reagem de volta para ele, latem de volta. Ou seja, ele está tendo sucesso naquilo que ele quer. Se eu continuar deixando ele fazer isso, a fixação dessa informação para ele é cada vez maior. Fica condicionado, fica imprintado na cabeça dele, e toda vez que ele se joga no portão, ele consegue aquilo que ele quer, que é a recompensa dele, que é afastar as pessoas, afastar os cachorros e assim por diante. Então, não é só isso, não é só impedir ele de chegar, de ter sucesso, mas sim sensibilizar essas pessoas também que estão passando na rua. Fazer com que ele seja mais sociável, com que ele interaja melhor com pessoas. Tá? Tudo isso é importante, é uma série de coisas, não é uma coisa só, são várias coisas que você vai fazendo. Você passeia com ele, você sai com ele na rua? Não, porque ele não aceita ainda a guia, aí eu vou começar a levar ele. Pode repetir para mim, eu não consegui te ouvir, travou. A outra já vai com a guia. Ela sai para passear com meu esposo. Agora,
ele não sai, ele não deixa de jeito nenhum colocar, porque ele foi resgatado da rua, ele já veio grandinho, aí ele já é bastante medroso. Tá, então, ó, você não vai forçar um passeio com ele, tá? Cuida com isso, Eliana. Se ele não tá confortável por um passeio ainda, você não vai colocar ele no passeio agora, hoje, amanhã, sabe? Você vai treinar pequenos passeios, como se você tivesse... Eu não estou conseguindo ouvir, tá sem voz. Você vai sensibilizar a guia. Às vezes, acho que você colocou a mão na saída do microfone, alguma coisa assim. Ou mutou sem querer aí. Tá sem som. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ouvindo nada, nada, nada? Alô, alô? Parou aqui tudo. Não dá para ouvir nada. Vou tentar. Não dá para ouvir mais nada, não. Você não tá me ouvindo? Não, eu não tô ouvindo, Felipe, não. Não tô ouvindo. Você tá me ouvindo, Eliana? Acho que é o jeito de eu sair e tentar retornar. Pode ser. Depois você volta, então. Pode ser? Eu sei. Eu quero ver. Às vezes é o saída do microfone. Tá. Chama outro aí, então. Quem que é o próximo agora? Fernanda. Blitz só aqui, por favor, Fernanda. Depois você volta, Eliana. Não tá me ouvindo, né? Deixa eu escrever para ela aqui, ó. Fernanda? Boa noite, Felipe, tudo bem? Oi, tudo bem, Fernanda? Joia? Tudo certo. Eu posso fazer 2 perguntas? Uma é bem simples, bem rapidinha. Não, só uma. Ai, meu Deus. Tá. Amanhã... Faz a primeira primeiro, depois eu vejo se pode fazer assim. Vai. Tá bom. Eu queria uma dica, porque amanhã eu vou ir conversar com uma moça que ela já estava treinando a cachorra dela, mas PITS de forma online, numa consultoria. E é o primeiro que eu vou que já é treinado. E aí, que eu tô com medo, né? Porque, assim, ela já faz reforço positivo, então eu tô com medo de ir lá e não saber fazer nada diferente do que ela já faz, sabe? Ô, Fernanda, você tá com medo de pegar um cachorro já pronto? Sim. Que medo é esse? Que medo bom muito mais esse? fácil com os que não O sabem. cachorro já tá pronto, mulher. Não viaja na maionese. Tá, vai, continua. Para reatividade, ela tem muita reatividade com outros cachorros. Tá. E daí ela já sabe fazer comando. Ela saiu para passeio, né? O passeio também não era legal. Ela já é mais calma no passeio. Só que a moça não consegue nem de longe fazer a aproximação com outro cachorro. E aí, né, eu vou ir conversar, mas eu tô com medo de não saber falar nada diferente para ela do que eu posso fazer, entendeu? Mas você não precisa falar coisas diferentes para ela. Você tem que aplicar um método só, né? Fazer o que você já sabe, o que você ensina, coisas positivas que esse cão já aprendeu, você não precisa fazer diferente. Se ele já aprendeu coisas boas, você não precisa mudar o que ele aprendeu que é bom, entende? Então, se ele já mudou comportamentos bons, você vai manter esses bons comportamentos com o seu ensinamento, que você já sabe, e você vai melhorar os comportamentos ruins. A reatividade, você vai trabalhar a reatividade. Só que antes de trabalhar a reatividade, você vai conhecer esse cão, Fernando. Você vai se conectar com ele, você vai começar do básico inicial, porque você precisa se conectar, explique isso para o tutor. E você precisa começar do básico. Claro que vai ser um processo bem mais acelerado, porque esse cão já está preparado, esse cão já foi condicionado, já teve treino, já teve condicionamento sendo aplicado, ele já entende uma dinâmica de treino, só que agora a dinâmica é diferente, porque é presencial. Então, por isso que você tem que começar do começo. É como se fosse um cachorro do zero mesmo. Explica que você precisa fazer isso do zero para conhecer esse cãozinho, conhecer os gatilhos da reatividade, os medos, as inseguranças desse cão, o que ele já sabe, o que ele já aprendeu, o que ele pode melhorar com isso, tá? Uhum. Tá, beleza, era mais isso. Posso fazer outra bem rapidinho? Qual que é? Aqueles 2 dálmatas que eu tô atendendo, que eu tava com medo deles, sabe? Não sei se você lembra. Como é que é? 2 dálmatas que eu tô atendendo, que são agressivos e tal. Eles estão respondendo mais ao treino, eu fiz o 3º treino hoje, e eles ficam bocejando muito durante o treino, e eu fico encucada com isso. Eu fico pensando se é incômodo, se é porque eles querem me atacar, e eu fico pensando nisso, eu não sei a expressão corporal dele. Expressão corporal, né? Expressão corporal de ansiedade e desconforto também, o bocejo, né? É apenas uma expressão corporal que eles estão fazendo, é importante e é legal, parabéns que você identificou isso. Muitas pessoas não identificam e acham que o cachorro está com sono. E é legal que você identificou isso e você fala isso para os tutores, para identificar. Ah, Felipe, o que eu faço? Você não faz nada, você só observa. Você só observa e fica atento a esses movimentos, né? As expressões corporais. Os bocejos são sinais de ansiedade também, de alguma coisa que está acontecendo ali, claro. São 2 cães que brigaram anteriormente, eles estão na presença um do outro, e eles estão passando por um processo de modificação comportamental. Às vezes, só você, com um cão só, já causa isso.
porque ele já condiciona. Toda vez que você vai lá, você apresenta os dois, entende? Vamos supor, eles nunca têm contato, eles estão separados, você está fazendo a aproximação aos poucos. E toda vez que a Fernanda aparece aqui, eles pensam assim, nossa, agora eu vou ter que entrar em contato com aquele meu irmão chato lá de novo. Eles associam com você. Então, você acaba sendo um elemento um pouco negativo nessa hora também. Então, cuidado com isso, tá? Se conecte bastante com um, muita associação positiva, se conecte bastante com o outro, muita associação positiva, para ir aproximando os dois devagar, tá? Para que não tenha esse excesso de ansiedade. Quando você percebe isso, percebe que tem muita expressão corporal, muita ansiedade, bocejos com tremidas, assim, eles estão muito tensos mesmo, tira ele dessa situação, não deixa ele nessa situação. Né? Se eles estão numa distância, por exemplo, de 2 metros, aumente a distância, coloque numa distância maior, antes de eles reagirem, antes de eles começarem a se olhar muito, ou começar um latir para o outro, afaste um pouquinho, antes de eles começarem a reagir. Não deixa para afastar depois que começou a reagir, porque daí pode ser uma associação positiva, uma associação positiva, não, uma recompensa. Com aquela reação, eles conseguiram se afastar. Antes, antecipe isso, tá? Pode ser, você pode fazer no isso. caso, eu acho que é mais por mim mesmo, porque, tipo, por exemplo, hoje eles já estavam juntos antes de eu chegar. Aí eu começo os eles fazem. Então, lá eu faço sempre os dois bonitinhos, tadinho do lado do outro, bocejando. Tá. E você tá Talvez fazendo seja pela guia, comandos porque com na hora que ele? eu coloco a guia, eles odeiam. Como é que é? Eu não entendi. Talvez seja pela guia, que a gente sempre faz treino de passeio no final, e eles odeiam colocar guia. Mas, tipo, eles deixam colocar, mas não respondem mais depois. Ótimo, perfeito. Você já matou a charada. Sempre tem alguma coisa ali, alguma coisa que está acontecendo, tá? Geralmente são objetos, ou pessoas, ou alguma coisa que está acontecendo ali. Eu ia te perguntar dos comandos. Quais são os comandos que você está fazendo ali com eles? Porque pode ser um comando também. Mas você falou a guia. Pode ser a guia, sim. Então, se for a guia... A gente faz mais comando básico mesmo. Porque ele está indo bem lento a evolução deles. Perfeito, é tirar foco, né? O objetivo dos comandos iniciais ali é que você se conecte com eles, você se comunique com eles e que tire o foco do outro cão, o foco de reação, e que eles façam isso juntos, né? Atividade em matilha. A guia, melhore a sensibilização da guia individual com eles, tá? Você está fazendo treino de passeios na rua já? Já está saindo com os dois para a rua? Não, na casa mesmo. Você está sensibilizando a guia com os dois, é isso? Sim, eu pedi para eles deixarem eles com a coleira, e eles comeram a coleira. Tem que cuidar. Principalmente a Easy Walk. A Easy Walk, ela fica aquela sobra que uma vez eu comentei com vocês no plantão aqui para cuidarem com isso. Porque eu já perdi guia assim também, peitoral assim, que ele fica uma sobra aqui, uma argolinha aqui na frente, ele começa a mastigar aqui, ó. Ou aqui do lado, aqui, né, o fecho. Tá? Então, não pode deixar sem supervisão. Até por questão de segurança, ele pode se enroscar, pode se machucar. Cães de grande porte, né? Quando for fazer de sensibilização, faça gradual, um pouco mais gradual, e se você estiver fazendo com eles juntos a de sensibilização, separe um pouco mais, deixa só um, melhore a recompensa na hora da guia, retire, deixe menos tempo a guia, coloque a guia, deixe menos tempo nele, já tira para ele, opa, tô livre, aí daqui a pouco coloca de novo, faça esse processo, tira e coloca mais vezes, e de forma mais gradual, tá? Às vezes está sendo isso, às vezes está um pouco acelerado esse processo, pode ser? Beleza? É isso, Valeu, Felipe. Obrigada. Valeu. Agora é a Juliana, é isso? Juliana, Thiago e Yasmin. Aí a gente encerra. Juliana, Thiago e Yasmin. Pode habilitar seu áudio, por favor, Juliana. Oi, Felipe, tá me escutando? Oi, Juliana, tudo bem? Tudo bem? Estou te vendo aqui também. Então, Felipe, eu tô com uma dificuldade em comandos. Eu tô tentando fazer com as minhas cadelas aqui. Ela já pegou bem a Juliana, parte... você não tenta, você faz. Você vai descer. A gente faz, é isso aí. Eu tô fazendo os comandos com elas, só no gesto e na fala já tá indo tranquilo. Nossa, a parte do senta. Elas não podem me ver pegando o clicker, que elas já vão sentando, já esperando. Cara, isso é muito massa. Condicionamento, né? Condicionamento, eles começam a antecipar as coisas, isso é ótimo. Exato. E uma delas, até aquela que eu te mandei um vídeo no Instagram, ela não pode ver uma brecha do portão que ela sai para a rua. E essa daí já melhorou bastante. Eu falo não, aí ela já para e já não sai. A outra ainda está saindo, está escapando, né? Mas diminuiu bastante. Tá. Eu comecei a fazer com um pastor alemão da minha tia, só que eu tenho uma dificuldade de fazer ela se concentrar. E nos comandos, eu vou jogando petisco, tudo, para ela ir acostumando com o clicker. Só que o que acontece? Quando tem gente na casa, ela não olha para mim. E quando ela tá sozinha, ela também não olha.
Quando ela está com o cliente, ela olha, faz acompanhamento com o clicker, só que qualquer coisa desfoca. E quando tem gente na casa, tipo, quando eu estou sozinha, ela nem levanta do lugar. Ela só quer os petiscos. Perfeito. E as minhas, eu tenho dificuldade na concentração delas, porque eu não consigo deixar as minhas duas separadas, né? Porque uma fica de um lado, outra do outro, aí uma começa a latir para a outra, porque elas sabem que é hora do treinamento e elas vão ganhar petisco. Tá. Eu tentei fazer dentro da minha casa, coloquei uma para fora e a outra ficou para dentro, só que aí elas ficam raspando a porta. Tá. Quanto mais distração tiver, mais difícil é para você, isso é fato, isso não tem como ser diferente, tá? Vai ter situações que você não tem o que fazer, Felipe, não tem como. Eu estou num cliente que tem 5 cachorros e ele não consegue separar, não tem como. Você vai ter que ser o giraia, você vai ter que fazer um sentar e fazer barulho, fazer sons e outro, e aí mostra o petisco para um, aí joga o petisco para o outro pega, puxa o senta aqui com um, sabe, essa loucura? Às vezes você tem que fazer isso, só que é muito mais difícil. Por isso que a gente começa pelo mais fácil, tem que sempre começar pelo mais fácil, sempre separar, então sempre separe, tá? É muito mais rápido o condicionamento, senão fica confuso, eles demoram mais tempo para entender o que você quer, e às vezes de ele não entender o que você quer, aquela frustração, de você estar frustrada, eles percebem isso e ficam cada vez mais frustrados, cada vez mais agitados. A gente percebe assim que em vez de acalmar os dois estão ficando cada vez mais agitados, acontece isso. Por isso que é importante separar, segregar eles num cantinho lá. Se você não está conseguindo porque não tem, a sua casa, vamos supor, eu estou colocando na rua, mas estão fazendo barulho. Pede ajuda de uma outra pessoa para distrair outro cão na rua, levar ele para um outro lugar, distrair, ficar brincando com ele lá, para poucos minutos você condicionar, você fixar um comando que você quer fazer de foco, alguma coisa assim. É importante fazer isso. Com relação a esse pastor alemão da sua tia que você está fazendo, acontece... por isso que a gente não pode falar de raça, né? Aquele estigma da raça, sabe? Pastor alemão é tudo assim. Border Collie é tudo assim, tudo igual. Não. Border Collie é muito inteligente, ele aprende muito rápido porque ele é focado, porque ele é cão de pastoreio, igual o pastor alemão, né? Ele tem muito foco, muita concentração, então aprende rápido. Sim, é uma característica deles. Só que eu já peguei cães que são totalmente aéreos, assim, ó. Teve um cachorro o cachorro que eu tive mais dificuldade de ensinar foi um Border Collie. O Border Collie, ele tinha, sei lá, passava um mosquito, assim, um avião lá em cima, ele olhava para o avião. Ele não estava nem aí para mim, então eu tive mais dificuldade para ensinar esse cão. Eu tive que conquistar ele, tocar nele, me movimentar mais, fazer com que eu fosse mais motivador para ele. Eu comecei a me mexer mais, captar mais a atenção dele, tocar mais nele, cutucar ele mesmo, cutucava para ele me olhar. E toda vez que ele me olhava, uma baita recompensa, operação de petisco. Para ele entender que toda vez que ele me olhasse, era muito bom. Ele precisa entender que toda vez que ele te olha, ele recebe recompensa. Comece assim com essa pastora, tá? Toda vez que ela te olha, recompensa bastante. Recompensa, recompensa, recompensa. E toda vez que ela ficar te olhando, recompensa, 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 só para ela ficar olhando para você. O primeiro ponto é esse, concentração em você. Segura lá, Juliane. Calma aí, freia a pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Sou. Tá. Quando a gente é muito ansioso, a gente como pessoas, a gente é ansioso, a gente tende a deixar os cães ansiosos também. A gente quer resultado rápido, tem tanta paciência em seguir etapas, seguir passo a passo e esperar o resultado. Eu te falo isso porque eu também sou muito ansioso algumas vezes. Só que na hora do treino, a gente tem que se ligar. Não, agora não ser ansioso. Tá? É só mais uma dica na hora do treino. Porque se eu estou frustrado, se eu quero algo rápido, eu não tenho paciência com o cão, ele percebe isso. Ele vai ficar agitado, ele vai entrar na sua vibe, na sua energia. Então, quanto mais paciência você tiver, melhor, tá? Ali, no caso do foco, né? Primeiro, melhora bastante o foco dela em você. Você está me ouvindo bem? Tô. Beleza. Você está com 2 aparelhos, celular e computador, ouvindo? Não, só celular. Porque está dando um pouquinho de retorno, achei que estava com 2. Aí depois que você trabalhou bastante ela, sozinha, num ambiente neutro, controlado, sem nenhum estímulo, sem nada, pensa nisso. Ela precisa fixar muito em você. Ela precisa entender que você é um bife gigante. Sabe aqueles bifes de desenho animado, assim, né? O cachorro olha, ele vê o bife, assim, sabe? Ele precisa olhar para você mais ou menos assim, como se você fosse um petiscão gigante, assim, ó. Eles têm que entender que você é a conexão perfeita, ele quer estar do teu lado, ele quer te olhar, ele quer encostar em você. Essa conexão que eu quero. Porque depois, quando eu for colocar estímulos que vai ser difícil para ele prestar atenção em mim, eu vou colocando aos poucos os estímulos, porque eu quero generalizar. Eu quero que ele fixe em mim, que ele olhe para mim, mesmo com uma multidão. Só que eu não consigo fazer isso já colocando ele na multidão, entende? Se tiver muita gente, ele precisa ser gradual isso. Eu preciso fazer com uma pessoa calma, depois com 2 pessoas calmas,
depois com 3, depois com 4 pessoas calmas e uma agitada, uma criança, por exemplo, maluca, depois 2 crianças, entende? Vai colocando as pessoas e a energia das pessoas aos poucos, senão você não consegue ter controle, mas o inicial, de ele focar em você é muito importante, primeiro, tá? Entendi. O problema que essa pastor tem é com moto. Minha tia mora numa chácara, né? E de final de semana todo mundo tá lá, né? Faz uma socialzinha lá. E ela, quando chega a moto, ela corre para pegar o pneu da moto e a perna, né? Até então que eu tenho uma moto, quando eu vou na casa da minha tia, eu chego, ela me olha de canto, né? Só que a hora que eu desço da moto, ela já chegou a pegar minha perna. E ela tem acesso à rua, é isso? Livre? Não. Para ela É uma chegar na chácara. moto. Como que ela chega na moto na pessoa? Porque assim, a gente entra na casa da minha tia, né? Como é chácara, até você chegar na casa, né? Aí você vai andando com a moto, né? Chácara. Entendi. É Chácara. chácara. Tem que É impedir o chácara. acesso dela nessas motos, né? Nessas pessoas, para que não aconteça Sim, um acidente. então, só que ela seleciona a moto. Porque o meu tio, ele tem moto de trilha. Aham. Ele e o filho dele. E você Tá. sabe que moto de trilha é aquele barulheiro, né? E eles fazem questão de ficar acelerando tudo. Só que assim, ela não vai atrás das motos do meu tio e do meu primo. Vai atrás, tipo, da minha moto, da moto dos meus primos. Entendeu? Quando a gente vai lá. São específicas, é isso mesmo. Os cães, eles fazem isso mesmo. Sempre quando eles quando a gente vai socializar ali com pessoas, a gente tem que prestar atenção nisso também. Às vezes eles são antissociais com uma característica de uma pessoa específica e às vezes é com uma moto característica. Se você já percebeu que ele seleciona as motos, você vai sensibilizar essa característica de moto, essa moto específica. Seja uma bis, seja o tipo de motor, o tipo de pessoa que está chegando, o tipo de capacete. É assim, é um barulho diferente, é um barulho específico, é um movimento específico que é diferente das motos de trilha, que tem óleo 2 tempos, elas fazem fumaça, fazem barulho, e essa moto é um motor diferente, né? Então você tem que sensibilizar esses sons, esses estímulos, esses movimentos também da moto, tá? Tá, entendi. Eu vou fazer o treinamento com ela essa semana. A moto também, sensibiliza a moto. Na hora que você chegar lá, que você descer da moto, aproveite a moto ali parada e sensibilize, faça ela chegar perto da moto. Claro, se a moto estiver quente, vai ser mais negativo para o cão. Se der tempo de esfriar a moto, quando descarga essas coisas, para o cão se aproximar mais, tem cão que você pode até pedir para ele subir em cima da moto, induzir subir em cima, sabe? Colocar as patas em cima do banco, alguma coisa assim, jogar petiscos em volta da moto, ele vem, ele cheira. Beleza. Ficou tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a aumentar os estímulos. Lembra? Sensibilização é inserir os estímulos que são considerados pelo cão são considerados negativos de forma gradual e controlada. A moto está parada. É um estímulo. A moto em movimento, você encostando na moto e balançando ela, é outro estímulo, entende? Então, você pode ir inserindo esses estímulos. Ah, Felipe, já fiz. Eu mexi na moto, ele ficou tranquilo, ele está comendo petisco aqui, eu estou chacoalhando a moto, ele está comendo petisco. O que você pode fazer? Ligar a moto. Você pode ligar a moto e sensibilizar o ronco da moto. Depois a aceleração, enfim, todos esses estímulos são graduais, são vários estímulos, é uma escada que você tem que subir, tá? Entendi. Entendeu? Eu vou essa semana lá. E a questão do passeio eu ainda não consegui trabalhar, porque aqui onde eu moro tá chovendo demais, tá desde domingo chovendo. Aí não consegui ainda fazer a parte de passeio com os animais aqui. Tá. Se você não conseguir fazer externo, faz dentro de casa mesmo. Comece com os pequenos, tá? Pequenos passos de cada vez. Uhum. Beleza? Tá, beleza. Então era mais isso mesmo. Obrigada. Valeu, Juliana. Tiago agora, né? O Tiago e depois Yasmin. Tiago, habilite seu áudio, por favor. Cadê você, Tiago? Tô te vendo aí, Tiago. Tiago Cidrião? É o Tiago Cidrião, não é? Tiago, fala pelo celular, então. Eu tô te vendo aqui, tô falando com você. Tá me ouvindo? Oi. Beleza. Oi. Bora lá. Acho que deu. E aí, beleza? Oi. Então, eu iniciei com os meus cachorros esses últimos dias, agora a prática de comandos, porque eu vi recentemente, né, as aulas de comandos, e aí, como eu tenho 2 cachorros aqui em casa, eu resolvi praticar com eles. Então, eu consegui carregar o clique, o comando do target com os dedos também, eu creio que eu consegui bem. Só que eu tô tendo um pouquinho de problema, um pouquinho de dificuldade com o comando, com os comandos básicos, como o próprio senta.
Eu tô agora com o meu pincher, ele é bem agitado, ele sempre foi bem agitado, ele é ansioso. Então, tipo, ele desfoca muito fácil, e eu tô tendo problema até na própria indução, na própria também indução com o próprio gesto, eu tento abaixar a mão no nível dele, assim, e quando eu tento subir para induzir ele a sentar, ele geralmente ou ele pula na minha mão, Tá? ou ele perde o foco, ele desfoca, ele começa a cheirar o chão, e toda hora também fica desviando o olhar, e ele faz tudo, mas não faz nada que seja muito semelhante a sentar. Beleza. E eu também tento não insistir tanto para não frustrar e ele não associar negativamente o treino, não associar aquela atividade com algo negativo. Ótimo, perfeito. E aí, Tiagão, eu não estou conseguindo avançar tanto com ele por conta disso. Eu estou sentindo essa dificuldade. Ele não... Eu sinto que é como se ele não entendesse tanto esse gesto, porque eu deixo o petisco na parte de cima da mão e eu vou tentando induzir ele a sentar perto aqui do focinho dele. tá. E... Ó, vou te ensinar uma coisa aqui, ó. Principalmente pincher, né? Pincher gosta de pular bastante, né? Ele gosta de ficar em pé o tempo todo, né? Aí o que acontece? Muitos desses cães, eles são muito condicionados a fazerem isso a vida toda. Então, eles estão fazendo isso a vida toda. As pessoas da casa incentivam e fazem assim. Opa, tá aí? Beleza, voltou. E aí faz o petisco, petisco não, qualquer comida, alguma coisa assim, o cachorrinho fica lá em pezinho. Ou seja, ele condicionou a ficar sempre de duas patas, sempre. Quando ele percebe que quando ele fica com as duas patas elevadas, ele ganha alguma coisa. Ele ganha atenção, ele ganha sorriso, ele ganha, que bonitinho, não sei o quê, ele ganha colo, ele ganha tudo fazendo isso. Então, ele sempre vai tentar fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Mas uma dica com relação a comandos, por exemplo, petisco aqui, né? Ó, eu quebrei em pedacinhos, pode quebrar até um pedacinho maior, se você quiser, para deixar ele mordiscando esse petisco, tá? Eu sei que ele é um cachorro pequenininho, mas você pode pegar um pedacinho maior. Em vez de você segurar na palma da mão para fazer o senta, você coloca na ponta dos dedos. É assim, tá? Você vai fazer o senta dessa forma, esse movimento. Quando você baixar sua mão e você tocar o focinho dele para ele cheirar, para ele ver que tem um petisco, para você fazer o movimento do senta, não levante a sua mão na altura que ele não alcance mais a sua mão. Pode deixar ele mordiscando o petisco, inclusive. Você vai encostar, ele vai começar a mordiscar. Em vez de eu fazer isso aqui, ó, e ele fazer ele sentar, eu vou fazer isso aqui, ó. Ele vai mordiscando, eu vou como se eu estivesse empurrando ele para trás. Ele está mordiscando, e eu vou fazendo esse movimento aqui, ó. Vai chegar uma hora que ele não vai mais conseguir mordiscar. Ele vai ter que sentar para pegar o petisco, tá? Essa é a indução. Tem cachorro que quando pula muito, a gente faz isso. A minha mão, movimentando a minha mão mais devagar também ajuda. Quando eu movimento ela mais rápido, eu atiço ele a pular e fazer esse movimento mais devagar aqui e menos intenso, com menos distância, sabe? Próximo mesmo, para não dar chance de ele pular, é bem próximo. Você vai fazer isso 1, 2, 3, ele já vai pegar rapidão. Ele não é um cachorro que ele não aprende, que ele é burro, tem muita gente, tem muito cliente seu que vai perguntar, meu cachorro é burro, ele não aprende, não sei o quê, vai xingar o cachorro. Não, é só pequenos ajustes que a gente faz no nosso movimento, porque o cachorro realmente ele não está entendendo. Ele acha que realmente é para pular, e ele está conseguindo alguma recompensa pulando. Ou ele consegue alcançar sua mão, ou você fica frustrado, às vezes você fala com ele nessa hora, ele consegue a sua atenção que ele estava querendo, às vezes é isso, tá? Outra coisa, Thiago, para facilitar, sempre coloque ele num ambiente estável, tá? Eu não gosto de fazer muito no piso, principalmente em pincher, cachorros menores assim, um pouco mais frágeis, um pouco mais sensíveis. Eu gosto de fazer numa superfície, um tapete bem firme, assim, não muito peludão, que também atrapalha, sabe aqueles muito felpudos, tapetes muito felpudos? Tapete normal, tranquilo, para que tenha aderência ao piso, para que ele não escorregue, principalmente Shih Tzu, ele gosta de escorregar, nunca vi o cachorrinho para escorregar tanto na hora de fazer um comando, a patinha vai sempre para frente assim, ó. Principalmente se for porcelanato, você faz um senta. E aí, Felipe, eu não estou conseguindo fazer o pata. Claro, o cachorro está escorregando, ele vai para frente, aí ele tem que ficar se posicionando toda vez, ele fica fazendo isso aqui. Ele acaba se desconcentrando em você. Então, esses detalhezinhos do tapete, estabilidade, a própria temperatura do tapete, o piso é gelado, tem cão que não gosta de colocar o bumbum no chão, por alguma coisa, alguma questão, ou seja o testículo, que se for um macho inteiro ainda, tá, o testículo ali é um pouco mais sensível, ou seja até por uma questão de dor, que você pode avaliar em um caso futuro. Eu creio que não seja o seu caso, não seja o caso do seu cão. Mas sempre é importante sempre avaliar a dor também, tá? Para ver se ele não está com alguma dor articular. E você pode explicar isso. Como esse cão é seu, não tem problema. Eu estou te explicando, você entende, você é médico veterinário, mas vai ter clientes que você vai precisar explicar isso.
Você vai explicar para a dona Maria, o cãozinho não está sentando, mas é tão fácil sentar, que burro, ele não senta. Não, dona Maria, é por isso, é por essas questões. Pode ser que está com um pouco de desconforto, eu sou uma pessoa estranha, estou chegando aqui para ele. Tem todas essas questões, sabe? Tem cachorro que não senta. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque o senta é o primeiro, que a gente sempre começa. E dali já vem muita frustração de muitos de vocês. Eu não consegui fazer o senta. Se eu não conseguir fazer o senta, imagina os outros, né? Que o senta é o básico. Só que são várias coisas que envolvem o senta. Se é o primeiro que eu faço, eu sou novo para o cachorro, quando é um cliente, né? Eu não conheço muito bem ainda, então esse cachorro que é um pouco inseguro, ele não vai querer sentar na minha frente porque ele não confia muito bem em mim. Ele vai querer ficar em pé, por uma fuga, alguma coisa assim, ele vai ter que ficar em pé. Então, eu preciso me conectar com esse cão, e assim por diante. Então, são várias nuances que a gente precisa pensar no senta. O senta é uma coisa teoricamente simples, é um comando simples, mas não é que todo cão precisa executar de primeira. Às vezes, vocês vão ver que o cão ele vai fazer o gira primeiro do que um senta, por exemplo, porque o gira ele se sente mais confortável. Ou um pula, ou um, sei lá, tá? Ou um toca. Tem cachorro que vai fazer isso primeiro. Beleza? Consegui te ajudar? Faz essas duas coisas. Tapete, estabilidade, dá aderência para ele, porque daí ele fica mais confortável, fica mais fácil para ele fazer. E a questão do petisco, bem próximo a ele, tá? Petisquinho pertinho, faz. Faz o videozinho e manda lá no grupo, ou me marca no Instagram para mim ver certinho e poder dar as orientações por lá também, tá? Muito obrigado. Valeu, Tiagão. Valeu. Agora é Yasmin, né? Oi, Felipe, tá me ouvindo? Yasmin, tá te ouvindo? Pode falar. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá seu avô? Ah, tá bem, Felipe. Teve alta do hospital hoje. Acho que, Maravilha. graças a Deus, agora eu vou conseguir retomar as minhas aulas certinhas, porque Maravilha. confesso que eu dei uma pausada aí que eu não estava dando conta de tudo ao mesmo tempo. Bom, Felipe, eu tô com um caso. Na verdade, minha amiga, quando descobriu que eu ia fazer esse curso, né, ela já me pegou para Cristo. Top. E ela tem 3 cães no apartamento dela, e Tá? o mais velho é um cocker. E esse cocker, ele já obedece alguns comandos, porque essa minha amiga, ela foi até o 4º ano de veterinária, desistiu, acabou fazendo um curso de adestramento aí enquanto estudava, né? Uhum. E ela já começou a aplicar alguns comandos com os cães dela. Só que esse cocker, ele tem um sério problema com possessão de objetos, e o objeto preferido dele é um ossinho, que é aquelas orelhas de bovino. Ela compra 3 orelhas, uma para cada cão. Só que esse cocker, ele segura, né, esse osso, fica ali tomando conta. Os outros cães comem o deles, não vão atrás do osso desse cocker. Porém, ele vai para um nível de agressividade que ele ataca tanto os donos, né, ali a minha amiga, o marido dela, quanto os outros cães. E é um apartamento pequeno, né, não tem como separar a galera assim. E ele só faz isso com o osso. Ele tem bichinho de pelúcia, tem brinquedos interativos, tem tudo, e ele não apresenta nenhum comportamento possessivo com esses objetos. O caso dele é específico com osso. Tá. E assim, eu tô até com medo de pegar esse caso, vou confessar, porque eu tenho medo de como o cachorro vai se portar comigo, né? Se ele vai para cima dos próprios tutores, Ele vai voar eu no seu tenho medo do pescoço. que ele vai fazer comigo. Ele vai voar no seu pescoço, Yasmin. Tô brincando. Ó, a gente sempre vai ter medo dos clientes que a gente vai pegar, dos novos clientes. Eu, principalmente no começo, né? Eu ia com a perna tremendo, assim, cada caso, porque eu não sabia. Depois, o que eu aprendi? Eu aprendi numa mensagem de WhatsApp, conhecer mais sobre aquele cão. Aí eu perguntava a raça, aquelas perguntas que eu ensino vocês a fazerem. A raça, a idade, o principal problema, que antes eu não sabia nem que problema o cachorro tinha. Eu chegava na casa, imagina, sem saber. Às vezes era um leão que tinha lá, eu nem sabia o que era. E aí, eu pedia um vídeo. Vocês podem pedir um vídeo também, no caso, né? Para se sentirem mais confortáveis. Aqui eu tô falando, não tô nem falando para você agora. Eu tô falando para todo mundo, porque você é uma amiga. Então é muito mais fácil, você até já conhece o cachorro e assim por diante. Mas no caso de um cliente, né, que a gente não conhece, que a gente não conhece a casa, a gente faz isso. A gente colhe dados antes de chegar na casa. E aí eu chego com um pouco mais de confiança, sabendo o que eu vou enfrentar. Nesse caso, Yasmin, para facilitar a sua vida, para facilitar a vida desse cãozinho que está sendo submetido ao estresse, eu sei que é uma boa intenção dessa sua amiga de colocar uma coisa que ele goste, só que está dando um tiro no pé, está causando estresse para o cão, está causando, o cão está ficando estressado. Em vez de dar um enriquecimento ambiental que ajude o cão, está fazendo com que o cão desenvolva possessividade. Então, em primeiro lugar, é tirar esse objeto que está causando a possessividade. Extinguir ele por completo, não dá mais de jeito nenhum, está proibido a partir de hoje, tá? Uma coisa que você tem que cuidar, Yasmin, essa possessividade, ela pode ser transferida para outra coisa, para outro objeto, tá? Para outro brinquedo, provavelmente vai ser transferido para outro brinquedo. Você fique atenta com relação a isso. Só que, por que eu falei para você tirar? Para facilitar a sua vida, para se conectar com esse cão, para não ter esses problemas,
de reatividade, de estado interno de superproteção, de proteção de recursos. O cão ele faz isso porque ele entendeu que aquilo é um recurso muito valioso para ele, ele protege com unhas e dentes. E muitos cães, eles vão levar esse objeto para um lugar específico. Nessa sua visita, você vai identificar esses lugares, esses locais com a sua amiga, você vai identificar, e toda vez que ele pega essa orelha, ele leva lá para aquele canto. E aí você vai identificar que aquele canto é o canto que ele se transforma num leão. E eu estou te falando isso para você preparar o ambiente para que, se ele transferir para outro brinquedo, você vai fazer com que o ambiente já vai estar preparado. Por exemplo, ele não vai conseguir mais levar esse brinquedo para lá. Esse brinquedo ele vai ficar amarrado, ele vai ficar preso, ele vai ficar dentro de uma caixa, ele vai ficar ali no ambiente, mas ele não consegue levar para lá, entende? Porque o gatilho pode ser o ambiente, o gatilho pode ser embaixo da mesa, o gatilho pode ser um lugar específico embaixo da cama, que ninguém chega perto. É aquele local que ele determina como uma toca e o recurso dele ali é muito valioso. Então, a gente impede o acesso dele lá. Pode falar. Desabilita o áudio. E aí? Obrigada. Eu tinha fechado o áudio enquanto você estava falando, depois não consegui ativar de novo. Então, eu já notei pelo comportamento desse Cocker que ele está querendo mostrar dominância frente aos outros cães, né? Porque ele é o mais velho, o do meio é um Golden Retriever e a mais novinha é uma vira-lata, né? Assim, a vira-lata ela é super good vibes. O Golden também. O Golden ele tem um problema de estresse na pracinha, porque quando ele vê um cão menor do que ele vai em cima desse cão e late, ele não ataca. Mas acho que ele vê graça em assustar, não sei se é pelo tamanho ou se é muita energia guardada que ele a minha amiga não está sabendo administrar, né? E esse Cocker, até você estava falando, ver o local de eleição dele para levar, né, esse objeto que é tão importante para ele. Mas, na verdade, ele acaba cometendo um pouco desse comportamento possessivo com tudo. Por exemplo, minha amiga, ela compra caminha para eles, né? Um de cada tamanho, porque os cães têm portes diferentes. Só que ele pega, por exemplo, a caminha da menor cachorrinha e deita, porque é a mais nova que chegou, entendeu? Então, as outras caminhas para ele já não tem mais graça, ele quer a nova, que acabou de chegar. Brinquedo também. Brinquedo pode ter 3 iguais, ele vai no que acabou de chegar, e aí os outros cães já ficam mais inibidos, né, de comportamento, assim, deixa ele mexer, porque sabe que se for junto, vai sobrar para eles. Né? Então, o Golden e a vira-latinha, eles já são mais, assim, pé atrás com esse cachorro. Então, quando a minha amiga começou a relatar essa questão do osso, eu vi que esse é o pior comportamento que ele manifesta frente ao ossinho, né? Mas ele já tem um pouco desse comportamento controlador, manipulador do ambiente com outros objetos. Ótimo, perfeita observação, Yasmin. Legal que você observou, não sei se foi sua amiga que falou, você que observou, mas parabéns, isso é muito importante no nosso trabalho, observação do ambiente no geral. O que acontece com esses outros 2 cães que tá com ele é respeito na hierarquia mesmo, numa escala de hierarquia, ele tá na frente, beleza, tá tudo certo, não tem nada de errado aí, tá perfeito. O problema é ele demonstrar possessividade em coisas que não são deles, então a gente precisa mostrar que as coisas não são deles, não é dele, entende? Regras e limites, a gente começa a trabalhar o não, o espera, o fica, esses comandos de controle de impulso são muito importantes para um cachorro com compulsividade, ou por superproteção, ou por proteção de recurso, guarda de recurso, né? Então, você vai começar com os comandos básicos, como qualquer outro cão, conexão, super positiva. A Yasmin vai ser a maior alegria na vida dele a partir de agora, a partir desse momento. Amém! Então, tem que preferir a Yasmin do que a dona dele, a tutora, tá? Você começa a se conectar com os cães dessa forma. E aí são comandinhos de movimento, comandos básicos, comandos iniciais. Depois você vai começar a introduzir as regras e os limites. Por quê? Os cães, quando não está muito estabelecido, não está muito clara essa questão das regras dos limites, ele entende que ele precisa controlar tudo, porque não tem controle, não tem uma regra, não é usado não, é muito assim, faz, tipo assim, então, veja isso com a sua amiga, alinhe isso com ela, porque pode ser, como ela ama muito os cães, o veterinário tem esse defeito, não é que é um defeito, mas às vezes acaba deixando muito livre os cães, e essa questão da orelha, por exemplo, de dar uma orelha porque ele gosta, e vendo que está causando muito isso, vocês vão aprender isso com clientes que vocês vão pegarem. O cliente viu já que aquilo está causando possessividade do cão, mas continua dando, sabe? Por quê? Porque ama muito o cão e acha que ele gosta bastante, ele está possessivo porque ele ama, ele adora aquilo, e eu vou dar mais daquilo, entende? Aí o tutor dá mais. Isso é um sinal de que as regras não estão bem estabelecidas ali. Vocês vão pegar eu ainda não fui na casa dela, né? Assim, eu fui, mas não como veterinária comportamentalista. Mas ela me manda muita foto, vídeo deles, né? Então, assim, às vezes ela compra uma caminha nova, aí ela já manda foto. Aí ela fala, olha quem se apostou da caminha nova. E tá lá o Tuco como um reizinho, né?
numa caminha que ele nem cabe direito. E Então, aos esse pouquinhos, assim, você vai comportamento, juntando. e esse comportamento, desculpa te interromper, mas esse comportamento ele acaba sendo reforçado, né? Muitas vezes os tutores eles fazem isso, eles reforçam, eles acham engraçado, igual ela fez com você, mandou a foto e tal. E não, tipo assim, não tira o cachorro de lá, deixa ele lá. Ah, ele escolheu a cama é dele agora e deixa lá, sabe? Não faz Uhum. um controle de limites de espaço mesmo. Colocar, por exemplo, quando for fornecer comida. Acontece isso com a comida ou não? Com a ração? Com a comida, na verdade, não. Assim, acontecia, ela conseguiu, acho que, dar uma separada no ambiente, então ela coloca ele para comer separado dos outros dois, porque senão ele come apressado a comida dele para ir no pote dos outros, né? Então, como o Golden e a vira-latinha são mais calmos, eles comem um do ladinho do outro, cada um no seu potinho, ninguém tenta invadir o espaço do outro, e o Tuco come na sacada, e termina e fica lá enquanto os outros estão comendo, porque senão ele tenta comer o que não é dele também. Perfeito. No começo, a gente faz essa separação mesmo. Só que, mesmo fazendo essa separação, mesmo colocando a barreira para que ele não erre, né, vamos dizer assim, para que ele não saia do pote dele, não vá lá fazer confusão com os outros, roubar e comer a comida do outro, e ganhar peso, assim por diante, a gente precisa colocar as regras para esse cão, né? Ensinar para ele o que ele pode, o que ele não pode, o não, o ok da liberação, o espera na hora de comer, vai ser muito legal, Yasmin, você trabalhar o espera com ele na hora de comer, e liberar e dar o ok para ele comer, dar o ok para ele sair por uma porta, entrar para um ambiente, sair para o outro ambiente, isso vai ser fantástico, vai te ajudar demais, porque controla o impulso do cão, e ele começa a entender que, opa, esse espaço não é meu, esse espaço é dessa pessoa aqui, de cabelo comprido, Yasmin, que ele olha para cima, a minha tutora, ele entende que o espaço não é dele, as coisas não são deles. Outra coisa, a gente mostrar que as coisas não são deles, é, por exemplo, na hora que você vai fornecer alguma coisa, você pode deixar o seu cheiro nesse objeto. Tudo que é novo, tudo que essa sua amiga for dar para esse cão, uma caminha, algo novo, você diz para ela colocar o cheiro dela em contato. Se for uma caminha, deixa essa caminha no sofá um dia, assiste novela, assiste o Pantanal, sentada nessa caminha ou deitada nessa caminha para deixar o cheiro na cama nova, para deixar o cheiro dela nessa cama, para mostrar propriedade nesse objeto, para mostrar tudo que você for dar para ele também, deixa o seu cheiro. Se você for brincar com o Kong, mesmo que o Kong já seja usado, manipule esse Kong para deixar o seu cheiro ali, dê para ele, retire, dê de novo, retire. Essas coisas de dar e retirar para mostrar que é seu, para mostrar que não é dele, mas lembra, comunicação com ele vai ser importante, senão ele não vai entender. Senão ele vai achar que você está disputando com ele, que você está disputando recurso, ele fica reativo, ele vai querer pegar antes de você, ele vai querer antecipar a pegada. Ensina os comandos, ensina a comunicação, ensina o espero, não, o fica, que são bastante importantes para ele, tá? Para baixar a ansiedade. Bacana, porque eu sou aquele tipo de aluna que eu prefiro estudar tudo até o fim para depois começar, sabe? Eu confesso que minha cabeça é desse tamanho de informação, a prática é desse aqui. Então, quando ela me passou esse caso, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, se o cachorro é uma jaguatirica com ela, que a tutora imagina comigo. Ele vai me matar. Eu falei, não vou pegar, não. Eles mudam, pega assim. Eles mudam os comportamentos conforme as pessoas, tá? E você vai falar isso para ela. Ela já entende, ela já estudou um pouco de comportamento, ela vai entender. O comportamento de um cachorro com uma pessoa é de um tipo, com outra pessoa é totalmente diferente. Com você pode ser que seja totalmente positivo. Ou pode ser mais de atenção, de apreensão. Ela está chegando aqui, vai roubar meu recurso. Não mostre isso para ele de início, tá? Que você não faça isso no começo, não dispute recurso com ele. No começo é conexão, é coisa positiva, associação positiva, é comando, indução, joga petisco, clica, carrega o clique, essas coisas iniciais, tá? Importante se conectar com ele dessa forma. Depois você vai começar a entender, você vai conhecer ele, os gatilhos, o que ele tem mais possessão, e aí aquilo que ele tem menos possessão, você vai começar por aquilo, deixando o que tem mais possessão por último, tá? Para ele entender a regra como mais fácil, para ele entender essa regra do não, do espera, do fica, com aquilo que ele já tem um pouco de controle, não aquilo que ele é descontrolado, que é a orelha, por exemplo, tá? Ele é uma dinâmica, né? Ele começa a entender. Sim. Tá bom, Felipe, obrigada, viu? Ótimo, perfeito. Mas não espera para ficar boa para fazer, tá? Eu sempre falo, faça para ficar bom. É o treino que Tá vai bom, eu tô quebrando esses paradigmas aí. Valeu, Yasmin, consegui te ajudar? Conseguiu, obrigada. Beleza, top, valeu. Valeu, turma! Bom demais, apareceu um gatinho aqui da Adri, ó, deu as caras aqui na câmera, que lindo. Sempre tem um gatinho subindo no computador, desligando a câmera da galera, é muito divertido. Gratidão, a gente acabou passando um pouquinho do horário aqui, mas não tem problema, a boca tá seca, mas a aguinha tá do lado aqui. Galera, parabéns pelas perguntas, foi uma honra ter vocês aqui, responder todas as dúvidas de vocês.
continue no desafio, firme e forte. Ah, Felipe, eu não consegui fazer o desafio, não consegui fazer o segundo dia, o terceiro dia. Não desista, continua fazendo. Isso é para você, não é para mim. Para você se desenvolver. Mesmo que você não conseguiu fazer o desafio 2, do dia 2 ou do dia 3, continua, pula para o 4, pula para o 5, mas não deixe de fazer. É para você ter resultado, para você ter clientes, para você começar a colocar em prática. Lembra, não espera ficar bom para fazer. Eu erro 100% dos chutes que eu não dou. É outra frase que eu gosto. E use isso, pense isso. O Felipe falou que eu erro 100% dos chutes que eu não dou. Então, se eu não chutar, eu estou errando. Se eu não arriscar, se eu não for lá e atender, eu estou errando. Porque eu não sei, eu não conheço. O melhor professor é o cachorro. O melhor professor é a prática. Vocês vão ficar bom fazendo. Não estudando e lendo artigo e vendo vídeo, tá? É fazendo mesmo. Todos os clientes que aparecerem para vocês, vão lá, meta a cara e faz. Coloca a fralda e vai com medo mesmo. Foi assim comigo, vai ser assim com vocês também. Vocês vão com insegurança, vocês vão com medo, mas vocês precisam fazer. Vocês vão colocar a mão na massa. É isso que vai deixar vocês mais seguros, tá bom? Vocês vão ver, pessoal, que o primeiro cliente foi assim comigo e vai ser assim com vocês também. O primeiro, a gente tem aquela insegurança do primeiro. Eu vou lá e fiz o primeiro. Aí você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. O tutor te recebeu bem, foi gente fina pra caramba, o cachorro é super legal, você se conectou com ele, já fez um comando de cara, já viu o resultado ali no começo. Você vai apontar isso para o tutor vai te agradecer já por essa diferença, já que deu na vida do cão e na vida dele também. E você vai ver, nossa, é por aqui o caminho. E aí você só vai crescendo, só vai aprimorando, só vai ajustando a engrenagem conforme ela vai girando. Ao longo do caminho, você vai ajustando os parafusos. Eu preciso colocar a roda da engrenagem para rodar, senão eu não consigo ajustar os parafusos que estão frouxos. Senão eu encher de informação na minha cabeça, encher de coisa, informação, eu não consigo colocar em prática, tudo vai me travar. Acontece muito isso, tá bom? Não deixe a informação te travar. Transforme ela em ação, beleza? Valeu, gente. Gratidão, obrigado. Espero ter ajudado todos aqui. Continuem lá no desafio e vamos trocando ideia por lá no grupo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.